Olá, mais um episódio do podcast Expertise Contando Histórias e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com o amigo Bruno Rabelo, empresário, tem outras coisas acontecendo aí na vida dele, alguns projetos interessantes, eu vou deixar que ele fale. Meu querido Bruno, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Cara, é uma honra, tive a oportunidade de conversar um pouquinho com você ali, confesso que se eu soubesse, eu teria corrido atrás de você antes para a gente começar esse papo, né? E se conhecer e conhecer essas coisas que estão acontecendo aí com você. Obrigado. Eu que agradeço, privilégio estar aqui, obrigado pelo convite, muito honrado de estar aqui contigo. Legal. Prazerzão mesmo. Beleza. Tá bom? E eu começo com aquela pergunta: quem é Bruno Rabelo? Rapaz, é uma pergunta difícil, né? Cara, o Bruno é um camarada apaixonado pela vida, grato, né, pela família, pelos amigos, cara que ama música Olha aí. e procura seguir os passos de Cristo. Olha que bacana. Mais ou menos isso daí. Oh, resumo. já é muita coisa, hein, cara? Já é muita coisa. Bacana, Bruno. Bruno, e o que te levou, cara, a empreender? O que levou o Bruno a... Belo dia, eu quero empreender. Como é que foi esse projeto? Como é que foi esse projeto, não? Como é que foi esse processo de virar empreendedor? Cara, na minha família não tem ninguém empreendedor. Sério? Na minha família, basicamente são servidores públicos. A minha mãe é professora da Fundação Educacional, aposentada. Meu pai é servidor público também, e tinha um cargo de administrador, Procuradoria da Fazenda Nacional, e sempre fui muito instigado a estudar para concurso também. Ali no período de segundo ano, de segundo grau ali, a gente começa, né, já a pensar, o que eu vou fazer? E aí faz aqueles testes vocacionais e eu sabia que eu não tinha muita aptidão para a área de exatas. Eita. Então eu falei, cara, vou Somos dois. pro lado de humanas ali. E à época o meu pai, né, tinha esse cargo, né, ele era concursado, na verdade. E o cargo de administrador que ele ocupava não impedia que ele advogasse, só não poderia advogar contra a União. Então, naquele período, eu vi meu pai, né, ingressando na carreira jurídica e tendo resultados interessantes. Eu falei, cara, tá, eu vou seguir os passos do meu pai. Vou nessa também. Eu prestei vestibular para Direito, passei, fiz minha faculdade, depois tirei meu AB, comecei a advogar. E passados ali 5 anos, cara, né, trabalhando com advocacia de massa, aquele negócio fechado no escritório e tudo, e todo engravatado. Homens de preto, homens de terno. Aquilo foi me cansando. E a memória que eu tinha assim, de empreendedorismo, uma vez, né, garoto, meu pai comprou de um primo meu uma gaiola com codornas. A gente morava numa chácara à época. E aí comecei a ajudar meu pai a cuidar das codornas, botava muitos ovos. E aí a gente começou a vender ovinhos nos estabelecimentos ali. Cara, e aí eu já cansado ali da advocacia, aí pensava, né, queria ter um negócio próprio e tal. E foi ali que eu startei. Caramba, quantos anos você tinha? Eu tinha 24 anos. Caramba. Tinha 24 anos. E aí eu startei essa ideia, né, de empreender. Então eu primeiramente montei um lava-jato. Olha aí. A ideia era muito boa. Foi a época em que surgiram esses lava-jatos, né, da ecolavagem e tal, né, assim, Que é sem água, né? sem água e tal. Então eu fiz um curso, né, nessa área, capacitei uma pessoa, né, que inclusive trabalhava com meu pai, né, fazia alguns serviços, né, em casa e tal, de quintal. E era uma pessoa muito, muito proativa e tinha interesse de crescer e tal. Falei, cara, fiz o curso, comecei a ensinar. E aí eu comecei a maturar essa ideia. E a ideia que eu tive foi o seguinte: Águas Claras é uma cidade, como é que eu posso dizer, aérea, né? Uma cidade pequena, mas bem populosa, e poucos lava-jatos. Então eu tive a ideia, cara, de levar essa proposta do lava-jato dentro dos condomínios. Sério, Né? cara? Então eu montava uma estrutura, né,
de uma tenda, fazia a seleção ali do pessoal e promovia essa lavagem para os condôminos terem essa comodidade de não sair de dentro ali do condomínio tendo carros lavados. A ideia era muito boa, cara. Mas a gente esbarrou na questão ali da mão de obra. É bem difícil. O lavador de carro, ele é um cara que gosta de tomar uma geladinha na sexta. Entendi. Então, no final de semana, muitas vezes eu tinha que me desdobrar em 3, 4. Eu tinha que botar a mão na massa. E aí esse negócio durou por 2 anos e meio. Tive alguns reveses aí. É pra contar? Pode contar. Bom, então vamos contar. Fica à vontade. A gente senta pra falar, só quer falar coisa boa? Fica à vontade. Cara, A sala é sua. nessa minha experiência, né, com carro, você está trabalhando com um negócio que é um patrimônio, um negócio que é dinheiro. Né? E num desses condomínios, na época eu tinha 3 condomínios, nenhum funcionário tinha autorização, né, de mexer em carro, mas um mexeu num carro automático. E resumindo, foi tentar mexer, né, livrar o carro de uma pilastra, ele deu a ré, o carro começou a andar sozinho, porque era automático. Eita. Ele quis pisar no freio e pisou no acelerador. Meu pai. Mas e aí ele bateu em mais 2 carros. Nossa. E ali eu tive um prejuízo considerável. Né? Eu vi realmente na pele o risco do negócio. Caramba. E aí aquilo ali foi já assim o início do fim daquela minha primeira empreitada como empreendedor, né? Caramba. Então eu naturalmente acertei, né, com essas pessoas e desfiz o negócio. Né? Como é que eu posso dizer? Me capitalizei novamente e aí parti para o segmento de gastronomia. Eu montei um açaí em Águas Claras também. Gosto muito de açaí. E a gente trabalhava com uma proposta bem interessante, que era um açaí especial, assim, mais parecido com o açaí do Pará, um açaí mais consistente. E a minha ideia era atrair esse público mesmo, né? O maranhense que gosta da Jussara, né? E o paraense que gosta do açaí. Foi bem legal. A gente ficava num condomínio comercial ali em Águas Claras. Com 1 ano de negócio, eu recebi uma proposta para expandir na Asa Norte. Aí eu fiquei com 2 operações. Na Asa Norte a gente começou a servir almoço. A época era aquela quadra, a gente tem um McDonald's, Talher Brasil, e tinha um Brasil Fechado. E o pessoal da Caixa Econômica ia muito para ali, né, para almoçar. E assim que eu inaugurei, cara, o Brasil Fechado fechou. Eu falei, cara, oportunidade, vou botar almoço. E aí foi assim, de um mês para o outro, a gente colocou almoço. A operação estava alavancando. Só que à época a Samira tinha ganhado a Bibi, né? Ela recém-nascida, a gente em Águas Claras, eu com operação em Águas Claras, e na Asa Norte o negócio ficou meio truncado. Entendi. E eu acabei vendendo para o meu sócio o negócio, né? Aí me desfiz das 2 operações, comecei a trabalhar com um amigo em eventos corporativos e tudo, fui me capitalizando e por fim cheguei até aqui, né? No Pueblito. Pueblito, olha ali, rapaz, e recebi um vinho maravilhoso, que eu acho que é maravilhoso pelo jeito ali, já tá me chamando a atenção. Legal. Aí como é que foi esse negócio? Aí você chega, aí peraí, você, uma coisa que eu acho que me chamou a atenção é que você teve o revés lá no Lava Jato, aí você, me capitalizei, aí fui, e assim, essa capacidade que você tem de se reerguer, né? Eu quero depois que a gente fale sobre isso. Me chama a atenção, porque normalmente quando a pessoa tem um problema, né, de empreender e dar uma coisa errada, a pessoa tende a desistir, né? Você persistiu, isso muito bacana. Continua, vai lá. E aí o Pueblito apareceu. Conta como é que foi. O Pueblito foi o seguinte, cara, eu comecei a trabalhar com eventos corporativos, né, assim que eu vendi o açaí. E nesse caminho eu encontrei 2 grandes amigos, né, fiz 2 grandes amigos. E esses camaradas tinham também essa paixão por carne. E a gente falou, cara, vamos montar um negócio de carnes. E a gente começou a pesquisar. À época, a operação que estava despontando aqui em Brasília era o Caminito, que era aqui no setor gráfico. Caminito parece que é do grupo, ele é um grupo, né? Tem outra investidores. Né? Tem outro restaurante também que... É o Naso. O Naso. O japonês. Isso, né? Legal. E o Caminito.
E eles tinham, assim, começado a despontar porque, à época, assim, pouco tempo depois, né, pouco tempo antes da gente ir ao Caminito para conhecer, eles tinham aparecido em jornais por ocasião da Copa do Mundo, né? Eles tinham uma proposta, tem uma proposta, né, temática argentina, e eles reproduziram o Caminito ali mesmo, aquela ruda ali, em frente ao estádio, na La Bombonera. E, cara, foi bem legal. Nós sentamos os três e a gente a gente tinha feito um checklist ali, né, para avaliar o lugar, cara, ambiente e tal, e música, altura, volume, atendimento. E ali naquele contexto, o garçom sacou que a gente estava, né, fazendo meio que Um benchmark. Exato. E a gente percebeu também que o gerente ficou meio incomodado, assim, né, meio agitado. E aí, para nossa surpresa, aparece um dos sócios Do Caminito. do Caminito. Olha, legal. Se não me engano, o nome dele é Rafael. Super gente boa. Chegou e tal. Falou, posso sentar com vocês? Pode. Claro. A casa é sua. Cara, o que vocês precisam saber aí, cara? O que vocês querem trocar ideia e tal? Falei, cara, fala um pouco da história. Cara, e ele foi super solícito, assim, né? O que legal. Franco e tal. Ele falou, cara, vocês estão pensando em montar? Cara, estão pensando em montar um negócio assim. E aí ele contou a história de que o Caminito era uma pizzaria, e eles quebraram essa pizzaria quebrou, e eles ficaram 6 meses fechados, pensando, né, no que montariam. E aí surgiu o Caminito. E, de fato, na época da Copa, eles trouxeram a embaixada da Argentina para assistir a Copa, e isso virou realmente uma matéria de jornal, e aí eles ganharam ali uma visibilidade legal, e o negócio começou Poxa, a pivotar, interessante. né? E, assim, eles eram pra gente, assim, a referência. E aí o Pueblito surgiu, né, dessa união, né, de nós três, eu, Daniel e o Thiago. A gente mora ali pro lado de Águas Claras, e a gente começamos a pesquisar alguns pontos e tudo. O Thiago conheceu lá o Def Plaza, né, que era um ponto interessante, próximo ao Coco Bambu, então tinham operações âncora. E nessa que o corretor foi apresentar esse local, ele linkou uma pessoa que tinha contato com a galera do Pueblito, que era uma marca de Floripa, que deriva de uma outra marca, que é o Las Lenhas, que é um restaurante de um porte maior. Tudo de Florianópolis. Tudo de Floripa. E o dono do Las Lenhas, ele tem acho que 5 operações, tem Balneário, São Paulo, tem Rio. E ele montou uma operação, que é a Pueblito, para um filho dele, né, que cresceu dentro das operações, com essa pegada temática, né, mais descolada, né, com as cores da bandeira do Uruguai e tal. E com uma proposta meio que de autoatendimento, né, tablets na mesa e tudo mais. E, cara, quando o Thiago foi conhecer o ponto ali no Def Plaza, e esse corretor fez esse link, né, com essa pessoa, ele falou, pô, você não quer conhecer o Pueblito? Ir lá em Floripa e tal? Eu disse, vamos lá, vamos conhecer. Vamos ver como é que é. E aí, cara, ele foi a Floripa, conheceu, né, surpreendeu, assim, muito positivamente, gostou muito da comida, do conceito, da identidade visual. Daí a gente iniciou as negociações, as conversas, e aí a gente avançou, né, nessa sociedade. Então o Pueblito era uma marca que já tinha todo um processo de franqueabilidade montado, já tinha a sede, né, essa primeira unidade, e eles precisavam montar uma segunda unidade para começar o processo de expansão como franquia. Então a gente fechou essa parceria com eles a título de sociedade, onde eles detinham 25%, nós 75%. E, cara, isso foi no final de 2019 ali para assinar esse contrato tanto com eles quanto com o shopping. Em 2020 nós começamos as obras, e em março, pandemia. Cara, Né? Então, e a gente já tinha estado com o pé, e aí, como diz meu sócio, a gente põe o pé e Deus põe o chão, né? Jesus põe o chão. E a gente não tinha mais como voltar atrás, e a gente falou, cara, agora vamos encarar. vamos encarar, Vamos pra vai dar frente. certo e tal. Agora nós, em junho, né, 12 de junho, nós inauguramos ali a operação 2020 com retiradas em balcão, né, mais para delivery. E fizemos 5 anos agora, né, de operação. Infelizmente, em 2021, meados de 2021, acho que julho, agosto,
a gente recebeu notícias de que o Pueblito de Floripa tinha fechado as portas. Sério? Ah. E, naturalmente, a gente ficou sem suporte da galera que nos daria essa assessoria, Esse apoio, né, esse gente? apoio. Uhum. E aí foi um momento em que a gente realmente, cara, a gente botou as nossas vidas dentro de um negócio, né? Imagino. Investimos uma grana. E aí a gente teve que fazer acontecer, né? A gente teve que se desenvolver, a gente teve que realmente procurar ajuda, né? E quando foi em junho do ano passado, até então a gente vinha seguindo, tocando o barco sozinho, Uhum. e aí nós os procuramos, né, pelo dono da marca, e a gente trocou uma ideia, falou, cara, a gente realmente não deu certo a parceria, né? Infelizmente vocês tiveram essa questão, né, de terem que fechar e tudo, mas a gente que em contrapartida também não recebeu suporte, e a gente queria propor o desfazimento do negócio e tal, sem ônus recíprocos e tal. E eles foram bem receptivos e a gente desfez. E nessa que a gente desfez, ele falou assim, ó, vocês vão ter 6 meses para trocar a marca. E aí a gente pensou, não, tudo bem, vamos trocar a marca. E a gente começou a pesquisar, né, e fazer ali um brainstorming de ideias, e a gente tinha um nome já para trocar. Só que passado 2 meses, o Daniel, meu sócio, teve um estalo, ele falou, cara, eu não estou confiante nesse negócio de trocar nome. A gente vai trocar uma placa, vai botar outro nome, e o nosso cliente vai sentar e vai falar, mudaram tudo, mudaram o padrão. Né? Porque naturalmente, cara, toda mudança ela gera essa desconfiança, pô, quebrou, o negócio quebrou, pô, trocou o dom, mudou o padrão. E aí o Daniel falou, cara, vamos atrás deles? Vamos trocar uma ideia? Vamos ver se eles têm algum projeto com a marca. E a gente pesquisou quanto é que seria, né, hoje para fazer um registro de uma marca e criar um processo de franqueabilidade na Bittencourt, que foi uma empresa lá de São Paulo, onde eles fizeram. E aí, cara, eles estavam super abertos, cara, vocês têm uma proposta e tal, a gente está aberto a conversar. Então a gente lançou uma proposta, né, já com um valorzinho um pouquinho já, né, para a gente conseguir dar uma encaixada dentro do orçamento, e a gente acabou comprando a marca. Olha, que sensacional, Então, cara. assim, em tese, né, de franqueado, a gente passou a ser, digamos, franqueador, nós somos detentores da marca, né? Caraca, que legal. E agora a gente está num processo realmente de utilizar a operação, de fortalecer mais os processos, né, a questão da cultura, né, para a gente aí então dar esse passo aí de duplicar. Poxa, cara, que maravilha. Esse momento. Fui lá, como eu te falei, né, cara, eu falei, não, eu tenho que conhecer. Fui lá, você me deu o privilégio de almoçar comigo, a gente almoçou junto lá. Cara, achei sensacional o negócio lá do tablet. É assim, eu sei que tem, talvez tenha, mas eu nunca tinha visto em Brasília isso, né? Legal. Normalmente nos restaurantes que a gente vai não tem isso. Quando eu falei assim, caramba, aí não sei se foi Eduarda, acho que foi Eduarda, ela que me recebeu e me orientou, e eu posso pedir isso? Você pode pedir, aperta aqui. Falei, cara, que legal, cara, e saber isso aí, poxa, eu ia fazer um adendo na hora que você estava falando, mais uma vez você se reergueu, né? Porque quando você recebe a notícia de que os caras quebraram, enfim, e tal, então, a princípio, né, a tendência é pensar, pô, o negócio miou, mas vocês 3, cara, levantaram a cabeça e vão para cima, e hoje, dentro de franqueadores. Cara, sensacional. Uau, cara, uau. E aí, cara, quando virou essa chave assim, o que vocês assim pensaram? Vocês vão realmente expandir para ter outros pueblitos, né, aqui em Brasília ou fora de Brasília? Ou vocês querem só, a princípio, fortalecer a marca e deixar essa unidade, né, sendo uma referência em Brasília? Como é que é na cabeça de vocês? A gente tem essa ideia, né, de realmente expandir, até de buscar parceiros, né? Mas nesse momento, como eu te falei, a gente está muito nessa ideia, né, de otimizar os processos realmente. A gente fortalecer um pouco mais também o brand. A gente tem um posicionamento bem legal, cara, assim, digamos, offline. Uma curiosidade, né, que eu acho bem interessante é que o Pueblito,
ele basicamente é frequentado por clientes consolidados, né? Então, assim, a gente acabou desenvolvendo uma cultura de atendimento mais caloroso. Você teve a oportunidade de conhecer a Duda, né? Com certeza. A Eduarda, então, assim, super atenciosa, chega à mesa, pergunta sobre o ponto, né? Pergunta se está faltando alguma coisa. Então, a gente acabou cativando uma clientela e, basicamente, o que a gente podia fazer ali de forma orgânica foi feito. O Pueblito, então, assim, eu digo que arrisco a dizer que 80% da nossa clientela são pessoas já fidelizadas. Legal. Né? E agora a gente avançou com uma agência de marketing, e foi legal que a gente teve uma primeira reunião com eles e disse, poxa, qual que é o nome da operação, como é que funciona? Então, eu falei, cara, é o Pueblito. Ele, o Pueblito, cara, eu conheço o Pueblito e tal, eu moro lá no Choque. Pô, já comi lá, a comida é muito boa, a gente ouve falar muito bem, vocês têm aí um posicionamento orgânico muito legal, mas realmente vocês não têm um posicionamento online. Né? Então a gente, às vezes, a minha visão é que a gente se fechou muito ali, né? Para atender, para estruturar realmente a operação, e a gente Consolidar mesmo, como consolidar, você falou, e a gente né? acabou, né, não abrindo os olhos para esse lado do online, né? Que hoje talvez seja a maior vitrine, né? Ninguém hoje panfleta, né, mais e tudo. Então, a gente está nessa busca e também, né, da gente melhorar nosso posicionamento digital, né, organizar a casa da forma que tem que ser para realmente a gente ter essa condição de expandir, né, com mais estrutura, né, com mais firmeza, digamos assim. Cara, sensacional, sensacional. A gente teve a oportunidade de conversar um pouco ali no café e eu acho que esse momento é o melhor momento para falar de algo, ou para a gente compartilhar algo que você me contou ali que eu fiquei assim muito impressionado, que é sobre o projeto FUNAP. FUNAP. Rapaz, fala sobre isso porque assim me encantou, fiquei assim extremamente impressionado, a palavra, né, com essa atitude, essa iniciativa de vocês, né? Então eu queria que você me falasse um pouco sobre falasse um pouco para a gente sobre o projeto FUNAP. Legal, cara. O FUNAP ele é uma fundação, né? Fundo de Amparo ao Presidiário. Né? É um trabalho voltado, né, para a ressocialização, né? Então, são presos que estão recebendo ali, estão tendo uma progressão de pena, né, por bom comportamento, né, por se desenvolverem ali dentro do sistema prisional, e eles chegam a um lugar chamado CPP, já cumpriram boa parte da pena, e naturalmente essas pessoas, ao passo que elas saírem, né, ali desse CPP, a ideia é que eles realmente se reintegrem ao mercado de trabalho. E a grande dificuldade hoje é justamente a concorrência, né? A concorrência ela é muito grande e uma pessoa que sai do sistema prisional não tem ali aquele nada consta. Então ali ela já, de bate-pronto, ela já é retirada num processo seletivo, né? De repente o gestor ou o próprio gerente nem senta com essa pessoa, né? Fala, essa pessoa não serve para cá. Então a FUNAP propõe, né? Promove essa ressocialização. Então a gente tem uma parceria com a FUNAP e o que é interessante assim, esse preso, né, que eles chamam de reeducando, a cada 3 dias trabalhados ele reme um dia de pena. A gente procurou também se integrar mesmo, entender como é que funciona a dinâmica. Então eles têm um horário de sair, têm um horário de voltar, eles são monitorados, tem uma ronda que chama Confere. Então vão ali sempre 3 policiais para dar uma olhada, para ver se está tudo certo. Né? Então eles têm todo um acompanhamento, né? E aí a gente une o útil ao agradável. Eu comentei contigo, né, que hoje mão de obra está escassa, né, mão de obra qualificada. Então é sempre um desafio para o empreendedor. Né? Você abre ali as portas, você traz uma pessoa, às vezes ela não tem uma capacitação, aí você começa a ajudá-la a se desenvolver, né? Mostra ali o passo a passo, demanda um tempo. Cara, aí passou ali 3, 4 semanas, a pessoa some, abandona, né? Quer um serviço, mas às vezes não quer um trabalho, né? Verdade. E o legal, cara, é que assim, esse pessoal da FUNAP, né, esses educandos, eles valorizam. Porque eles sabem que se eles não tiverem uma oportunidade de trabalho onde eles sejam de fato acolhidos,
quando eles saírem, eles muito provavelmente não vão ter essa oportunidade. Né? Então é como se fosse ali uma porta, né, de oportunidade em que ele volta realmente a interagir com as pessoas, sai do sistema prisional, né? Ele vai ter uma rotina, uma disciplina, e ele vai poder se desenvolver ali dentro. E, cara, eu compartilhei contigo também, quero compartilhar hoje, eu recebi a notícia de que desses colaboradores, um desses reeducandos, que ocupa o cargo de bartender lá no Pueblito, ele, né, fez alguns cursos e trabalhando conosco, foi remindo pena, e ele já está com uma data certa para sair do sistema prisional. E, naturalmente, nós vamos contratá-lo. Que Né? bom, É um cara, que legal. profissional excepcional, né? Uma pessoa que trouxe novas ideias, vem agregando, a gente fez uma nova carta de drinks. Então, assim, no início, no princípio, né, os próprios colaboradores seletistas, né, tiveram uma certa resistência, né? Poxa, os patrões estão nos expondo e tal, ao risco. Mas com o passar do tempo, né, a gente foi conversando, alinhando os ponteiros, eles entenderam que, poxa, uma pessoa que cometeu um erro no passado não significa que ela vai continuar cometendo hoje, né, e amanhã. Todo mundo merece uma Todo mundo merece oportunidade, né, cara? uma oportunidade, uma segunda chance. E pra gente tem sido assim, cara, muito gratificante. Legal. Né? Algumas pessoas passaram, não vou negar, não deram certo. E é muito simples, a gente não se indispõe, simplesmente eu mando um e-mail para a FUNAP e falo, olha, a gente precisa de um outro, esse não deu certo. E aí esse direcionamento é passado para o CPP e a pessoa simplesmente já não sai de lá. Né? Então, assim, é um negócio que é interessante, que não tem constrangimento também. Né? Mas o saldo é muito positivo quando a gente vê uma vida transformada, uma vida que inspira. Pô, e você imagina, o cara entrou ali dentro do Pueblito e as pessoas com preconceito, e ele está ali ajudando, somando, e ele dá exemplo, né? E as pessoas param e falam, poxa, realmente eu me equivoquei no meu julgamento. Né? E aí é como se fosse realmente o nosso braço social, digamos assim. Né? Legal. Para a gente é muito gratificante, realmente, né? A gente poder oferecer dignidade para pessoas que realmente tomaram uma decisão errada no passado, né? E a gente está fazendo parte realmente desse recomeço na vida deles. O que levou o Pueblito, né? Eu creio que você falou, são 3 cabeças pensando. O que levou vocês a darem esse passo? Porque é um ato de coragem. Primeira coisa que eu vejo, né? Um ato de coragem. Segundo, solidariedade. Sim. Por que é um ato de coragem? Porque nós estamos falando de pessoas que erraram, né? Na questão da lei, enfim, né? Tiveram assim uma restrição à liberdade, né? Mas também um ato de solidariedade, porque assim, acreditar, né? Hoje a gente ouve tantas coisas, né? E aí eu te pergunto, o que levou vocês a falar assim, cara, tá aí, esse aí é uma coisa, a gente acredita nisso, a gente acredita que a gente pode fazer alguma coisa. O que levou vocês? Cara, a gente naturalmente, cara, a gente é levado, num primeiro momento, a julgar, né? A criar realmente aquela barreira. Mas quando você tem ali uma pessoa compartilha contigo uma boa experiência e você vai mais a fundo, por exemplo, quando eu ouvi falar a primeira vez sobre essa iniciativa, né, com pessoas no sistema prisional, eu ouvi falar de uma operação em Águas Claras que se chama Fornaça. Vou aproveitar aqui, vou dar uma... Mas também. Fornaça. Uma operação bem grande em Águas Claras. E a primeira vez que eu ouvi falar desses reeducandos, digamos, né, como eles chamam, foi quando a Fornaça passou por um incêndio, né, um teto de palha e tal. Então, assim, foi algo que logo viralizou, né, nas redes e jornais ali, Metrópole e tudo. Depois você tem uma operação e naturalmente você fala, caramba, bicho, que triste, né? E aí, ali perto e tudo, aí eu vi uma galera de branco mexendo e tal, e eu não sabia
do que se tratava, achei que era o pessoal trabalhando, curso, né? O pessoal ali reestruturando. Cara, e quando esse meu amigo, que é o Thiago, ele tem uma operação de parrilha também, ele falou, cara, tem mão de obra realmente tá difícil e tal, né? Aquele problema que eu te falei, né? De você investir tempo e muitas vezes você não ter essa contrapartida da pessoa agarrar a oportunidade, né? Valorizar. Ele falou, cara, procura se informar sobre a FUNAP e tal, vou te passar o telefone de uma pessoa. Me passou, cara, e aí eu fui meio que ligando os pontos. Eu falei, cara, então quer dizer que aquela galera que tava ali reconstruindo o negócio, mexendo e tal, era essa galera. Então, assim, a FUNAP, a Fornaça hoje, cara, eles têm em torno de 70 colaboradores que estão no sistema prisional. Caramba. 70. Muita gente. Então, eu falei, cara, o negócio funciona, né? Então, assim, eles passaram por um revés, passaram ali por um momento de dificuldade. Foi essa galera que vestiu a camisa, né, cara, e arregaçou as mangas para ajudar a erguer o negócio. Poxa, que legal. Né? E aí, cara, eu falei, e aí, Tiagão, como é que é esse negócio? Cara, eu tô com 9 lá, cara. E o meu melhor parrilheiro é um cara desse aí. Ele fala, pô, Tiagão, quando eu terminar lá minha pena, cara, tu me contrata, velho? Pô, bicho, claro, mano. Né? Então você vê, assim, que é um cara que às vezes tá lá dentro e eu já tive a oportunidade de conversar com um dos que estão conosco, eles falam, cara, a gente lá dentro, a gente só pensa em ler para tentar se atualizar, né, para tentar realmente estimular o cérebro mesmo, né, o raciocínio e tal, a gente tentar imaginar coisas, né? Por exemplo, você lê um livro, você entra naquele mundo ali. Né? Ele falou, porque quando você fica parado lá dentro, cara, você olha para o lado, você só vê o que não presta. Né? Você só é estimulado a aquilo que não vale a pena, que não vai te, de fato, acrescentar na tua vida. E a gente pensa, poxa, e quando terminar, como é que vai ser? Né? Então, cara, a gente ouviu do Thiago, né, esse testemunho, ele passou o contato, e aí foi que a gente realmente se reuniu e a gente tomou a iniciativa. Cara, vamos abraçar esse projeto? Cara, que massa. Cara, aí tem dado super certo e a gente tá aí mega satisfeito, cara. Poxa, cara, que interessante. A gente pensa, quando a gente ouve isso, naquilo, né, cara? Todo mundo, até colocando a gente mesmo, quando quer mudar, né, quando você tem realmente essa percepção de que, assim, cara, eu quero dar uma guinada na minha vida, né? Além de merecer uma segunda chance, é possível, né? É possível. Sem dúvida. É possível. Esse exemplo que você deu aí do bartender, o seu amigo dando esse exemplo do parrilheiro, né? E assim, e parece que quando a gente, qualquer ser humano, qualquer indivíduo, se vê numa situação de perda, a gente sempre valoriza, né, cara? Quando a gente tem a oportunidade de ter novamente, no caso deles, a liberdade, Sim. do caso, a doença, que de repente se recuperou e quer mudar de vida. Cara, é muito bonito isso, cara, muito bonito. E essas experiências que você contou e só reforçam, né, que a iniciativa que vocês tiveram realmente foi acertada, Bom né? demais. Que todos os empreendedores comecem a pensar, né, na possibilidade de também abrirem, né, essas oportunidades para essas pessoas. Pô, cara, é muito bacana. Meu querido, olha, eu tô quase assim, não precisando fazer perguntas, né? Porque você tá contando... Tô falando pra caramba. Não, você tá contando a tua história de uma maneira tão bonita, tão legal, tão bacana, que eu tô aqui mais me deliciando, né? Então, eu tô interagindo até pouco. Mas eu queria primeiramente perguntar para você o seguinte, nessa sua caminhada empreendedora, qual foi o momento que você falou assim, cara, tô no caminho certo de empreendedor, né? Eu fui a ovelha negra da família com relação aos concursos e resolvi empreender. E, cara, é isso mesmo, tá valendo a pena continuar. Qual foi esse momento? Teve esse momento, primeiro? E qual foi esse momento que você percebeu que você estava no caminho, que era o seu caminho de empreender? Cara, o Pueblito, ele é um milagre, cara. A gente tá aberto hoje, para mim já é assim a prova de que valeu a pena, de que deu certo. A gente enfrentou uma pandemia, então nós
iniciamos a operação e naturalmente conhecemos tudo que tinha ao nosso redor. De 5 anos para cá, nós vimos várias operações que já estavam, quando nós chegamos, saírem. E também nós vimos novas operações chegando e saindo. Né? Então, a gente se considera, eu me considero vencedor por permanecer, por prevalecer. Né? E eu acredito que a maior parte das histórias de sucesso, elas são sobre persistência, perseverança. Eu acredito de coração que o Pueblito ainda não atingiu o maior potencial dele. Então, eu tenho isso comigo, né, que deu certo porque a maior parte também das operações, cara, de gastronomia, de forma geral, né, o pessoal fala, né, os especialistas dizem que em 3 anos são os 3 primeiros anos ali de validação do negócio, e você sabe se aquele negócio realmente se firmou ou não nesse período. Né? Então a gente tem 5 anos, partindo para o 6º, muitos desafios. Dizer para você assim, cara, na época da pandemia, talvez o maior desafio não foi iniciar, né? Pois a gente tinha ali, né, o nosso capital né, para investir, a gente tinha uma previsão, né, de um capital de giro, era desafiador, mas talvez ali o momento mais delicado para nós foi quando a gente teve aquele segundo fechamento, que foi exatamente um ano depois, foi em março de 2021. Não tem como esquecer a data. Cara, ali realmente assim foi muito difícil, né? Assim, a parte psicológica, porque você trabalha com perecíveis, né? Então, eu não podia abrir, não podia ninguém entrar e tudo, cara, e você tem insumo. Então, assim, a gente começou a fazer o que podia, né? Repassar ali para alguns amigos, né? Os insumos principais, né? O coração do nosso negócio é carne, é caro. E daí você também tira a ideia de que, poxa, fecha tudo, mas, cara, o shopping tem os custos dele. Né? Então tem um boleto para pagar. Então tem um imposto para pagar. E não é barato. E talvez o mais delicado, você tem 12 pessoas ali dentro, cara. Né? E aí, assim, quando foi aquele segundo fechamento, a previsão era 15 dias. E de 15 dias praticamente virou um mês. Nossa. A gente deu férias proporcionais e a gente teve que dar férias integrais. E a gente se viu assim numa situação de, cara, se não abrir semana que vem, a gente vai precisar aportar o que a gente não tem. Como vai ser? E assim, foi realmente cara, um frio na barriga, não sei nem explicar exatamente, né, o sentimento. Mas com a graça de Deus mesmo, cara, assim, naquela semana a gente voltou a operar, e o que tinha no caixa, né, somado ao que foi entrando, deu pra gente, né, dar aquele giro, pagar o funcionário e fornecedor, né, e a gente começou a se reerguer. Né? Então, cara, só da gente ter passado, né, por esses 5 anos, a gente já se dá assim por satisfeito, e a gente tem esse sentimento mesmo de que a gente já venceu. Né? Legal, cara. O empreendedor, cara, ele tem muitos desafios, né? Então você tem que ser correto, né? Você tem que pagar seus impostos, você não pode atrasar a folha, né? E o grande desafio, cara, é até aquele assunto que você falou, poxa, como é que você, né, se recapitalizou, né? Como é que você fez, cara? O empreendedor, ele tem que estar sempre, ele tem que ser um cara conservador. Ele sempre tem que ter um jogo de cintura, tem que ter reserva, ele tem que ter ali um plano B, né? Então, eu acredito que esses foram os diferenciais para que a gente se mantivesse no mercado até hoje, né? E é isso que nos mantém de pé, né? É a gente trabalhar com o melhor que a gente tem, entender que existem as sazonalidades do negócio, né? E muitas vezes a gente não pode se emocionar. Eu digo assim, cara, poxa, por exemplo, mês de maio vendemos, cara,
30% a mais do que no mesmo mês do ano passado. Cara, vamos ratear, vamos pegar. Cara, tem um tempo de calor, mas tem um tempo de frio, né? Um tempo de seca ali. Então, a gente sempre muito tenta ser muito coerente, né? Muito precavido, né? No tempo bom e no tempo ruim, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado. E você tem essa consciência muito mais por causa do que vocês passaram, principalmente na pandemia? Ou isso aí já era uma coisa que você já tinha? Por exemplo, essa ideia que você tem aqui, que você colocou, que eu achei bem salutar, que é assim, a gente precisa ser conservador, a gente precisa, em outras palavras, ter o pé no chão. Exato. Né? Porque você fala, cuidado com as emoções, né? Então, essa consciência, você já tinha ela antes da pandemia, como empreendedor, né? Você teve outros negócios, né? Ou isso reforçou com a pandemia? A pandemia fez você falar assim, peraí, cara, essa tempestade, ela foi braba. Então, Cara, diz aí. a pandemia reforçou. Na verdade, eu creio que esse tino, assim, né, digamos, essa minha percepção, ela seja muito de criação. Né? Os meus pais, servidores públicos, né? A gente sabe que o servidor público tem a chamada estabilidade. Isso que eu falo agora. Né? E eu acho que foi a isso que eu fui convidado, né? Tipo assim, cara, estuda para concurso, tal, para você ter sua estabilidade. Mas eu percebi que, cara, para ter uma vida talvez com um pouco mais de emoção, Furou a bolha, mas com segurança. um pouco mais de emoção e com a possibilidade de repente, né, ter uma vida, né, um pouco até mais confortável, né, fazer algo dar certo, ter uma vida mais confortável, requeria esse controle. E esse controle eu sempre observei nos meus pais. Legal. Né? Por mais que eles fossem servidores, eles sempre foram muito controlados. Então, eu lembro na minha infância, assim, cara, a gente viajava uma vez por ano, tinha ano que às vezes a gente não viajava, eu nem sempre tinha tudo que eu pedia, e eles explicavam, agora eu não estou no momento e tal, mas, olha, mais pra frente a gente faz tal coisa, mais pra frente o papai vai te dar isso. Legal. Então, eu sempre observei muito, né? Os meus pais construíram, né, a vida deles né, por meio do serviço público, né, construíram o patrimônio dele. Hoje eles estão aposentados, têm uma vida tranquila, mas eu tenho vários exemplos de pessoas, né, servidoras públicas que hoje passam dificuldade, né? Um aperto justamente por conta dessa falta de percepção mesmo, né? De uma educação financeira, né, de uma estrutura mais pensada, né? De algo mais pensado, visando ali o futuro. Legal. Que a gente, naturalmente, a gente pensa no hoje, cara. Né? Quero curtir, quero tal e tal. Então, até sobre a questão do empreendedorismo, eu vejo muita gente, cara, sair do zero e começar a guinar, e isso já startar na mente dela aquilo nas caras, furei a bolha, já venci. Só que não é bem assim, né, cara? É um passo de cada vez. Então você vai construir uma estrutura para que depois você usufrua dessa estrutura. Então a gente tem muito, eu tenho muito isso, sabe? Essa visão, assim. Essa ideia de que se prospera com muita rapidez, você faz isso, essas coisas mirabolantes, elas acabam gerando nas pessoas esse desejo, cara, de ter tudo rápido. Então, assim, cara, hoje você tem uma ideia, daqui a pouco você vai ficar rico, sendo que chega um momento que você precisa se conscientizar que você tem que dar um passo de cada vez. Tá certo, você tá crescendo, mas um passo de cada vez. Você não precisa subir um andar de uma vez, né? E eu acho que essa sua fala, ela remete muito a isso. Pelo que você passou, pela criação que você teve, né? E até pela experiência que você está vivendo atualmente, de perceber que, assim, você se reergueu todas as vezes, está aí num momento bacana, pelo que eu estou percebendo, mas percebe que hoje você precisa organizar, você precisa estruturar, deixar esse seu
business, seu negócio fortalecido como uma base para você poder expandir. Então, eu acho isso sim uma boa aula, né? Um vício, é uma Legal. boa aula, né? Para quem está Legal. empreendendo. Bom, isso é legal. É o que você falou, cara, assim, quando você não tem como crescer se você não tem um bom alicerce, né? É. Você vê um prédio alto, mas você tem que entender o que foi construído para baixo para Tipo de manter, fundamento que tem, é. né? Isso Então, é legal. assim, a gente está nesse momento, né? Bacana. De realmente aprofundar, né? De criar um alicerce legal, da gente, poxa, uma eventualidade, né? De ter um investidor, de alguém que queira realmente dar uma trazer essa proposta, né, de uma expansão mais agressiva e Uhum. tudo, cara, a gente tem que ter estrutura para realmente fazer com que o negócio cresça de forma sadia, saudável, segura, né? Bacana. Então é isso que a gente está plantando hoje. Beleza. Cara, você me economizou muitas perguntas. E isso é bom porque realmente a história que você conta, né, uma parte dessa história, ela é realmente muito inspiradora mesmo. E eu vou pro quase chegando ao final, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que cabe. Que pergunta que eu não te fiz e você gostaria que eu te fizesse? Cara, uma pergunta legal. Deixa eu tirar o cavaco aqui. Fica à vontade. Uma pergunta legal é: você. O que te faz. O que é sucesso para você? Olha aí. Então, peraí. Bruno Rabelo, o que é sucesso para você? Cara, o sucesso para mim, ele não é. Sucesso para mim não é bombar o pueblito. Sucesso para mim não é ganhar mais dinheiro. Mas eu me considero, cara, a pessoa mais bem-sucedida do mundo, né? Pelos princípios que eu carrego, né? E principalmente pela família que eu tenho. Eu não tem nada que me faça pensar que eu possa conquistar, né, a mais que vá suprir, me preencher como a minha família me preenche, né? Ter um bom casamento, ter as minhas filhas, poxa, eu convívio com os meus sogros, com os meus pais, né? Eu acho que isso. A gente corre muito atrás do dinheiro, cara. Uhum. E isso nos tira a percepção do tempo que a gente muitas vezes deixa de investir com essas pessoas que de fato são a nossa riqueza. Opa. O meu sucesso é isso. E eu tenho procurado, da melhor forma possível, administrar o meu tempo para não perder momentos preciosos, que Legal. muitas vezes não vão voltar. Então, Bruno Rabelo é um homem de sucesso, Graças a Deus. porque desfruta do que é mais importante, que são os seus amores, né? É verdade. Sua família. É verdade. Posso definir assim? Exato. Tem Legal. muita gente que tem dinheiro, mas não tem sucesso. É, verdade, Eu vejo assim. verdade. Bacana, cara. Você não vai estar livre da última pergunta. Embora que você me poupou as perguntas, porque contou uma linda Fala pra história. caramba, bicho. Cara, maravilhosa, maravilhosa, Bruno. Sim, cara, eu vou dizer para você que você é um amigo novo, a gente se conhece há pouco tempo, mas que o pouco que a gente conversa no almoço que a gente teve, uns papos lá na capela, né, e aqui, deu para perceber que, assim, é como se a gente conhecesse já faz um tempo, né? E que bom que a gente se conheceu, que bom que a gente se encontrou, porque é uma energia muito boa, né? Assim, ver essa tua simplicidade, ver esse teu jeito de conduzir, né, o papo. E assim, a entrevista está sendo maravilhosa porque você está tendo, você está compartilhando com a gente essa tua história, né? E a última pergunta, ela é uma pergunta que eu tenho muito carinho por ela, porque são duas perguntas na entrevista que eu gosto. Eu gosto dessa pergunta do que pergunta que eu não te fiz, porque aí eu dou a oportunidade ao meu convidado de falar o que ele quer falar.
Porque quando ele fala assim, me pergunta isso, é porque ele quer falar sobre isso. Não sou eu que estou querendo curiosidades, instigar, mas é você que quer falar. E essa última pergunta é mais sobre o Bruno. É mais sobre o Bruno Rabelo. Então, o nome do podcast é Expertise Contando Histórias, porque eu amo histórias. E ouvir histórias empreendedoras que inspiram, cara, me deixa muito alegre. Mas a pergunta é, Bruno Rabelo, que história você gostaria que contassem sobre você? Vou repetir enquanto você pensa, para te ajudar a pensar. Bruno Rabelo, se alguém fosse contar alguma história sobre você, sua família, suas filhas, seus amigos, ou quem quer que seja, que história você gostaria que contassem sobre você? Legal a pergunta, hein? Pode pensar, Profunda. pode tomar uma água, pode refletir. Acabou a água dele aqui. Cara, como eu gostaria de ser lembrado, né? Pode ser também. Se eu partisse hoje Mas não precisa. Eu sempre faço essa brincadeira, é uma brincadeira infame que eu vou fazer, que é o seguinte: nós estamos aqui ao lado, em frente ao cemitério. Então, quando eu comecei na primeira temporada, eu sempre fazia esse adendo: olha, você não precisa morrer, né, para te contar essa história. Mas a verdade é essa: que história que você gostaria que contassem sobre você, vivo ou morto, enfim? Qual a história? Como você gostaria de ser lembrado se alguém chegar e. Você com o Bruno Rabelo. Pô, cara, Bruno Rabelo. Cara, que história que você gostaria que contasse sobre você? Cara, eu gostaria muito de ouvir atrás da parede, assim, né? Alguém falando de mim, dizendo, né, que me admira pela integridade, né, por ser um cara parceiro, solidário, que busca relacionamento sem uma contrapartida, né, sem interesse. É um cara dedicado à família, né, um cara leal, fiel, carinhoso, amoroso com a família, com os filhos, e uma pessoa que não perde oportunidade de estar com aqueles que amam, né, seja os amigos, os familiares. Eu acho que esse é o maior sentido, né? Você transmitir o amor, né, daquele que nos amou primeiro, né, Jesus. Então eu gostaria muito de ser lembrado assim como uma pessoa do bem, Legal. uma pessoa que fez o bem, e que inspirou outras pessoas a fazerem o bem. É Bacana. basicamente isso. Cara, que legal, bicho. Olha, muito obrigado pelo tempo que você dedicou, né? Por essa história que você compartilhou, pelos momentos que a gente teve aqui, tanto no café, né? Eu penso que o tempo, né, de cada um não é dinheiro, é vida. Então, quando você dedica um tempo para qualquer coisa, é porque você julga essa coisa importante. Então, você ter dado esse seu tempo para esse projeto, para esse papo, né, para o seu novo amigo, isso para mim é muito caro, né? E ainda mais que você me trouxe um presente, pega ali para mim que eu quero faço questão da gente mostrar o presente. Não, deixa que eu pego. Um presente aqui, um cara que é um apreciador de vinho, então Que a marca legal. do Pueblito, vou deixar ele aqui. E a gente também tem um presente, só que eu vou deixar para entregar depois, porque ele vai dar uma palavra final aqui agora. Legal. Esse é o momento que você vai Virar poder pra olhar câmera. para a câmera se você assim quiser, e nesse momento você vai dizer o que você quiser. Você pode falar sobre algo que você quer inspirar as pessoas diretamente para o empreendedor. Você pode falar de algum projeto que você acha que é importante nesse momento do Pueblito. Esse momento é seu. Depois você vai ter oportunidade, se você quiser, de falar das suas redes sociais, como é que as pessoas conhecem um pouco mais do Bruno, do Pueblito, né? Você vai divulgar aí o business. Mas nesse momento é a sua mensagem final para aquele ouvinte ou aquele que está assistindo, telespectador. Legal. Antes de falar, né, com quem vai estar assistindo, eu queria te agradecer, Cristiano, pela oportunidade de estar aqui, né? Você falou sobre amizade e é mais que recíproco, cara. Legal, obrigado. Quando eu
tenho a oportunidade de estar perto de você, eu te vejo um cara assim, poxa, extremamente solícito, né, solidário, sempre servindo, né, sempre com um sorriso no rosto. Então, a sua vida impacta a minha vida também. Pô, cara, obrigado. E que essa seja só mais uma das várias oportunidades que a gente vai ter de estar junto, de Com trocar certeza. ideia, né, de fortalecer esses laços de amizade, né, cara? Com certeza. Dito tudo isso, né? Conversei pra caramba, falei pra caramba. Eu participei recentemente de um retiro espiritual e às vezes a gente vai com uma expectativa X, achando que a gente tem coisas a mudar, né? A gente sempre tem, né? A gente sempre tem que buscar se desenvolver e uma coisa que eu não imaginava que eu trazia comigo era a tal da murmuração, cara. Sério? Não parece. Mas e às vezes a gente não é aquilo que a gente aparenta ser, né? A gente é aquilo que a gente é quando ninguém tá vendo, né? Então, assim, quem tem negócio, né? Quem empreende, tem muitos desafios, cara. E aí, muitas vezes, esses desafios, essas dificuldades, elas vão se amontoando e a sua tendência, muitas vezes, é reclamar, né? Praguejar, murmurar. A palavra é essa, murmurar. Então, eu fui nesse retiro, cara, e uma coisa que eu me dei conta é que as pessoas murmuram por tudo. E quando eu dei por mim, eu estava percebendo as pessoas e tendo uma visão de mim mesmo, sabe? E a murmuração, ela é como se fosse uma autossabotagem do teu presente que projeta o teu futuro. Uhum. Né? E diante de tudo que a gente conversou, cara, a palavra final, assim, que eu gostaria de deixar é que seja sempre grato, né? Eu tenho me encorajado diariamente a ser grato, a não reclamar, a correr atrás dos meus sonhos, dos meus projetos, mas não deixando de priorizar aquilo que de fato importa, que é a família, né? Que são seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais. E eu vou sair daqui agora e eu vou à casa do meu pai, de surpresa. Quero dar um abraço, um beijo no meu pai, na minha mãe. Uau. Porque a gente vive muito hoje, cara, e às vezes a gente não pensa no amanhã. A gente tem que usufruir o que a gente tem, né, de melhor hoje, né, que não são coisas, são as pessoas que nós temos. Legal. Né, para que amanhã a gente não se arrependa. Né, não sinta remorso. Poxa, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Então essa é a mensagem para você. Legal, bacana. Cara, linda mensagem. E aí, fala das suas redes sociais, divulga Pueblito. Legal. Né? Olha, já vou dizer que maravilhoso. Se você não foi lá, você precisa ir. Né? Não só como eu, para fazer a experiência de fazer as solicitações lá pelo tablet, mas principalmente pela qualidade do atendimento e da comida que ali é servida. Maravilhosa. Vai lá. Eu conferi aqui, esqueci aquele capilézinho que a gente tinha combinado pra você falar isso. Mas eu faço o Pix. Valeu. Obrigado, cara. Obrigado demais. Pessoal, feliz demais de ter participado desse podcast. Obrigado aqui pela tua equipe, né? Pela recepção. Muito bom. Momento muito precioso, realmente. Podem nos encontrar no Instagram, Pueblito Brasília, né? E o meu perfil pessoal é Bruno Paim Rabelo. P-A-I-M Rabelo. Bruno Paim Rabelo. Esse vinho que eu trouxe aqui é um vinho que remete, né, a uva, né, que é cultivada no Uruguai, que o vinho Taná, né, uma uva típica da região. Esse vinho aqui ele é produzido na Campanha Gaúcha. Caramba. Por uma família chamada Beber. Eles têm uma vinícola. Esse vinho aqui ele é conservado 6 meses em barrica de carvalho. Puxa. Ele é um vinho bem estruturado, mas fácil de beber também. Bacana. Eu espero que você goste. Rapaz, já tô aqui já com água na boca. Valeu, cara. Obrigado. Eu que agradeço.
É isso aí. Gente, olha, obrigado, né? Esse episódio muito especial. E eu quero que você realmente se delicie, porque essas informações, essa história, tudo isso que Bruno compartilhou com a gente, realmente precisa realmente tocar os nossos corações, porque não só os negócios, mas ter a possibilidade de ajudar outras pessoas é realmente um grande diferencial humano. Valeu, meu querido. Deus te Eu que abençoe. agradeço, irmão. Deus É isso abençoe aí. também. Valeu. Sucesso.